Boa noite, Guarulhos. Bom, gente, hoje eu estou aqui com o nosso prefeito ao lado do Guti, né? Que vocês estavam cobrando muita gente aí pergunta, mas o que o prefeito está fazendo? E eu resolvi pedir uma audiência aqui com o prefeito para ele falar um pouco dele para a população, porque eu sempre fui muito fã desse jovem, né, da maior autoridade hoje da nossa cidade, mas eu sempre fui muito assim fã do Guti por tudo que ele faz desde menino, porque foi o nosso vereador mais jovem, começou tendo 2.700 votos, na próxima eleição já dobrou, porque ele trabalhou muito durante aquele período, porque eu ia lá nas sessões de Câmara, tudo, o Guti nunca faltou, né? E é um cara que foi dobrando até chegar no prefeito mais votado, assim, até da capital, né? Então, é um dos 4 mais votados no Brasil inteiro. Então, é um orgulho para nós, do bate-papo, né? Do Aqui Tem, do bate-papo, está aqui ao lado do prefeito. E eu vou pedir para o prefeito hoje prestar um pouco de conta aí para a gente. Afinal de contas, já faz 1 ano e meio, já quase 2 anos. 2 anos e meio. É isso aí. Passa rápido, né, prefeito? Bastante. Ainda mais quando a gente trabalha em ritmo alucinante, as coisas vão, né, aceleram mais ainda. Mas primeiro eu quero te agradecer, Malvina, obrigado pela sua presença aqui, por a gente poder bater um pouco o papo, por a gente poder falar um pouquinho da cidade de Guarulhos, eu prestar um pouco de contas aí da cidade para os moradores também. E a nossa função, dizer que a gente está muito empenhado, trabalhando muito. A gente dividiu o mandato em 2 momentos. Primeiro biênio, arrumar a casa, fazer a reconstrução, enxugar, ver exatamente a eficiência dos gastos públicos, aonde a gente tem que investir de fato, aonde é gordura. Então, a gente fez, obviamente, começou a fazer a fundação e a recuperação da nossa cidade. E agora esse próximo biênio, que é o que a gente já está, né, 2019-2020, para começar a entregar coisas para a cidade de Guarulhos, para o cidadão guarulhense. E a gente tem ótimas perspectivas, embora ainda a economia da cidade não esteja totalmente saudável, a economia do país também, infelizmente, ainda não alavancou. Isso reflete, obviamente, direto aqui na nossa cidade, mas a gente tem boas perspectivas e esse ano a gente vai conseguir entregar bastante coisa para o guarulhense, ano que vem também algumas coisas, e vamos caminhar, vamos trabalhar forte para que Guarulhos realmente se recupere. Eu tenho uma convicção, sempre tive desde a eleição, que eu não ia conseguir entregar em 4 anos a cidade que eu sonho, a cidade que os guarulhenses merecem. Mas eu tinha certeza e tenho que até o final de 2020, que é o final deste mandato, eu consigo entregar uma cidade muito melhor do que aquela que eu recebi. Então, é um prazer falar contigo. O que você quiser saber, o que o telespectador sempre te pergunta, pode perguntar que a gente está aqui para isso. Então, prefeito, eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, para pegar uma cidade falida, da forma que você pegou, porque os problemas eles não são de hoje, né, gente? Os problemas já estavam, toda essa crise aí já estava instaurada e a nossa prefeitura de Guarulhos ela já estava totalmente zerada e assim com muita dívida. E eu imagino para você como foi até para você para fazer essa administração de todo esse buraco que ficou lá atrás, prefeito. Bom, eu, enquanto vereador, a gente questionava a prefeitura para saber o tamanho da dívida, do endividamento do município. E sempre chegava para nós lá 4 bilhões, 4 bilhões,2 bilhões, né? E na transição foi passado também essas contas. Quando a gente caiu para dentro, literalmente, para administrar a cidade, janeiro de 2017, a gente percebeu que essa dívida era muito maior, né? Somando precatória, a dívida do SAI com a Sabesp, isso ultrapassava a barreira dos 7 bilhões, quase o dobro do que é o orçamento da cidade. E nós fizemos o que eu disse, vamos dividir o mandato em 2 momentos. Então, vamos sanear as contas públicas, vamos garantir efetividade nos investimentos públicos, né? Evitar ao máximo investimentos que não deem resultado. Então, a gente fez todo o trabalho de casa, criei a controladoria do município justamente para isso, para a gente conseguir ouvir o cidadão, se tiver alguma coisa errada acontecendo, para que ele pudesse falar com a controladoria e a ouvidoria. Criamos a controladoria e a ouvidoria, que é extremamente importante nesse sentido, para a gente coibir as coisas que
possam não estar sendo corretas na cidade. A ouvidoria para ouvir a população e a corregedoria para ver o andamento de todos os trabalhos dentro das secretarias para garantir efetividade e também uma melhor utilização dos recursos públicos. Então, nós criamos a controladoria, a ouvidoria e a corregedoria. Não existia isso. Nos outros governos, nunca ninguém se atentou a isso. E para garantir, para combater também más práticas da administração pública, a gente criou esse sistema. Porque a questão da indústria, o pessoal costuma dizer que é por causa do nosso imposto aqui, que acaba sendo mais alto, né, prefeito? Tem alguma coisa que vai ser feito para poder atrair empresas para cá? Nós temos lei de incentivo, né, e já passamos da barreira das 120 empresas, já tendo essa lei de incentivo, onde elas conseguem ter anistia de alguns impostos municipais, e essas empresas elas têm que dar uma contrapartida, ou seja, ela tem que aumentar o valor adicionado dela ou contratar um número X de funcionários. Então, existe esses fomentos. E o principal também, que aí não atinge só as empresas, não atinge só as indústrias, mas atinge a cidade como um todo, os moradores. Nós congelamos o IPTU. Eu, enquanto vereador, eu brigava muito porque foi feito um aumento muito grande do IPTU na cidade. Sim. E eu fui um dos primeiros a ir para a rua protestar, né? Não como vereador, mas como cidadão. Fui para a rua com muita gente protestar esse aumento abusivo de IPTU. E, olha, eu, vereador, protestando contra o aumento de IPTU, não poderia fazer o contrário, né? Depois aumentar esse IPTU. E a gente acreditava que em 2019 seria diferente, né, nesse início. E não está sendo, pelo contrário. Está sendo pior do que 2018. Porque essa instabilidade política no governo federal está deixando os investidores apreensivos. Não sabem se investem ou não no país, né, porque é briga de Câmara Federal com o Poder Executivo. Então, fica aquela disputa ali que não é saudável para... Enquanto acho que não aprovar também essa reforma da Previdência, nada vai acontecer. Várias reformas precisam passar. Como aqui em Guarulhos a gente fez algumas reformas, precisamos fazer mais ainda, tudo é gradativo, mas o país precisa sofrer algumas reformas. É que nem na casa da gente. Se sua casa está vazando, se foi destelhado, se você precisa fazer uma reforma, por exemplo, na cozinha, você não está confortável com sua casa, você vai precisar fazer reformas. E provavelmente você não vai conseguir fazer tudo de uma vez. Né? Então, aos poucos, você vai elencando o que é prioritário e vai fazendo as reformas. Guarulhos é a mesma coisa e o governo federal, Brasil, é a mesma coisa. Então, são algumas reformas que são necessárias a serem feitas. Essa reforma aí da Previdência tem que acontecer. Tem algumas mudanças que precisam, o BPC, enfim, a questão do trabalhador rural. Existem algumas mudanças que precisam acontecer, já está, acredito até aqui no texto do relator, mas não é só ela que tem que ser feita. A gente precisa fazer, como eu disse, a repactuação do Pacto Federativo. O dinheiro tem que chegar nos municípios, não adianta ficar reprisado em Brasília. Brasília não faz política pública do dia a dia. Né? Um dado interessante, 3, 4 décadas atrás, 70% dos recursos da saúde, do SUS, vinham do governo federal, eles que aplicavam dentro das cidades. Hoje, Guarulhos, a cidade de Guarulhos, no dia de hoje, só 14% desses recursos vem do governo federal. Basicamente, grande parte é do município. A gente investiu 32% de todo o nosso orçamento na saúde. E parece que não vai. Né? Eu sou prefeito, estou falando isso. Falta e falta e falta e falta. Um dado interessante. As cidades vizinhas, e temos cidades vizinhas, a maioria são mais pobres do que Guarulhos per capitamente falando, as pessoas vêm procurar saúde aqui. Então, 40% de todo o volume de saúde que a gente atende são de cidades vizinhas, são de moradores de cidades vizinhas. E isso é complicado, porque a gente investe 30%, 31%, 32%. E outros
moradores que não são outros municípios, que não são da nossa Guarulhos, começam a vir aqui utilizar a saúde que a gente paga com os impostos dos guarulhenses. Lógico que é um sistema único de saúde e tudo, mas é para mostrar que existe uma dificuldade muito grande, porque tudo que a gente aporta, a gente acaba gastando tudo e mais um pouco. Agora, na saúde, você falou muito bem, o pessoal tem reclamado muito, porque o HMU, e vocês fizeram uma reforma grande no HMU, né? E eles falam que tem falta de médico. Existe mesmo? Não, então são coisas distintas. Hoje a cidade ainda sofre com falta de médico. Aí quando eu digo a cidade, é toda a linha nossa de cuidados, enfim, de assistência. Então as UBSs principalmente. A gente tem problemas de falta de médico nas UBS. Fizemos um concurso, já fizeram a prova, já temos os que foram aprovados. Agora começa o chamamento, acho que vai homologar no meio do mês que vem, e começa a fazer o chamamento dos médicos para colocar nas unidades a partir de agosto. Então acredito que agosto, setembro a gente consiga ter mais médicos dentro das unidades de saúde. Então o HMU hoje vive uma outra realidade, né? E não sou eu que falo, são aquelas pessoas que utilizam o HMU. E a gente já inaugurou 2 alas e vamos inaugurar agora em julho a 3ª ala, que é a ala de UTI. E nós teremos lá vários leitos que terão TVs individuais, ou seja, leito igual dos melhores hospitais privados do Brasil. E isso não sou eu que estou falando. Eu convido a todos para ir na inauguração do HMU dessa 3ª ala, que é a ala de UTI, para vocês verem com os próprios olhos. E o atendimento está a contento, sim. Só quem quiser ir lá e perguntar quem está utilizando. Agora, temos problemas, como eu disse, na linha primária, na UBS. Precisamos colocar médicos. Resolvemos o problema de remédios, né? Não como um todo, porque sempre a gente tem um gargalo de um ou outro medicamento faltando. Isso é em qualquer lugar do Brasil. Mas a gente chegou a pegar um desabastecimento de 56% a 58% de remédios. Ou seja, a pessoa ia lá com uma lista de 2 remédios, saía com 1. Ia com uma lista de 3, podia sair com 1 ou com 2. Né? Agora, ela chega lá com uma lista de 10 remédios, ela sai com 8 a 9, porque a gente conseguiu abaixar muito essa questão de desabastecimento. O Ministério da Saúde diz que os índices aceitáveis são de 15% para baixo de desabastecimento. Hoje a gente já está num índice de 12%. Então, herdamos a cidade com 56%, quase 58%, entre 56% e 58%. Hoje nós estamos com 12% de desabastecimento. E para resolver isso, só pagando, porque a gente tinha uma dívida. Deixaram para a gente uma dívida de 86 milhões de reais em medicamentos. E as indústrias, os laboratórios, os distribuidores, eles só fornecem se a gente pagar. Mas eu tenho dinheiro para comprar o remédio de hoje. Não. Paga o que você está me devendo, porque senão eu não forneço mais. Não, mas eu te pago o de agora. A dívida a gente depois vê. Não. Paga o que você está devendo. Então, a gente demorou muito para conseguir sanar isso. E isso também compõe o grosso da dívida que a gente foi pagando, né? Então, se hoje a gente pode falar que a gente se livrou de metade da dívida, é porque a gente foi pagando o que era crucial. Não tenha dúvida disso. Então, ainda precisamos avançar muito na saúde. Mas tem um negócio bacana e vou te falar em primeira mão. Ninguém sabe ainda. A gente contratou um sistema na saúde que está em fase de implementação. Acredito que uns 80 dias aproximadamente. Então, estamos falando aqui, final de setembro, vai. Final de setembro, a gente vai ter no celular um aplicativo que a pessoa vai conseguir fazer os seus agendamentos para as consultas. Ou seja, ela não vai precisar ir até o posto de saúde para fazer sua consulta. E muitas vezes ela gasta o recurso que ela não tem para ir até a unidade. Às vezes não consegue marcar o exame ou a consulta. Quando consegue e vai marcar para não sei quanto tempo depois, ela acaba esquecendo, porque demora muito. Aí gera o absenteísmo, ou seja, a pessoa marca, não vai porque esquece. E aí a pessoa que precisa ir não consegue um encaixe, porque está contando que aquela pessoa que marcou vai. Então, com um sistema, a gente consegue saber tudo em tempo real. E aí, por exemplo, a Malvina perguntou lá, agendou. Aí ficou para 40 dias para frente. O que o sistema vai te fazer? 48 horas, 24 horas, vai te mandar. Está confirmada a sua consulta? Então você consegue... Então, esse sistema vai estar funcionando aí, acredito que em 80 dias a partir de hoje, vai estar funcionando porque a gente está testando, está fazendo a implementação. Vai ser um gol de placa para a cidade. É lógico que
só o sistema não resolve. A gente precisa ter médicos, como eu disse, a gente teve aí esse concurso e a gente acredita que vai conseguir colocar pelo menos uns 100 médicos dentro das nossas unidades de saúde. E é importante falar, inauguramos 2 CEMEGs, que são centros de especialidade médica, na nossa gestão. Inauguramos 2 UPAs, que é a UPA Cumbica e a UPA Paulista. Vamos inaugurar também, antes era um PA, agora vai ser uma UPA, que é a UPA Paraíso. Então teremos leitos lá, 8 leitos. Então, aos pouquinhos, a gente está conseguindo fazer muita coisa. Na nossa gestão, serão 3 UPAs inauguradas e em pleno funcionamento. E o Hospital dos Pimentas, ele é da prefeitura ou ele é do governo? O Hospital do Pimentas é responsabilidade municipal. Hoje quem faz a gestão é uma organização social. E eu assinei hoje até uns complementos com a Caixa para que a gente consiga inaugurar. Não posso precisar a data de maneira alguma, porque tem uma série de ritos burocráticos pela frente, mas para que a gente consiga inaugurar os andares que estão parados lá, que fazem muita falta. Porque aquele hospital ele foi um ato político, né? Porque, infelizmente, ele é um hospital super... Mas foi só de fachada na época. Né? Infelizmente, ele não está no seu pleno funcionamento. Existe uma organização social cuidando lá, que a gente fiscaliza, tem que melhorar muito ainda o atendimento. Estamos pensando em outras formas para que a gente consiga melhorar, porque é uma região extremamente populosa, né, com pessoas do bem, Pimentas, Bom Sucesso. Só aquela região juntando Pimentas, Bom Sucesso e adjacências ali, a gente está falando em 400 mil pessoas. É muita coisa, então tem que ter um hospital de porte. E é o que nós estamos fazendo, mas ainda não posso garantir as extensões desses andares que estão parados. Mas a gente está trabalhando para que a gente consiga devolver o hospital em seu pleno funcionamento, que nunca aconteceu. Verdade. Agora, prefeito, falando... Bom, e outra coisa, o Hospital Geral aqui de Guarulhos não é da prefeitura, ele é do governo do estado de São Paulo. Exatamente. Assim como o Padre Bento também. Então, são 2 hospitais que têm gestão direta do governo do estado de São Paulo. Certo. Então, bom, quanto à saúde, vocês viram, né? O prefeito está ali ligadíssimo, fazendo tudo que ele pode para melhorar cada vez mais. É a minha prioridade. Saúde é a minha prioridade. Tudo na cidade tem que ser prioridade, mas a gente tem que elencar realmente a prioridade 0. E a única coisa que não dá para esperar é saúde. Ainda a gente não consegue ter uma saúde exemplar, uma saúde que eu quero para a população. Mas podem ter certeza, a gente está investindo tudo que a gente pode para fazer uma reviravolta na saúde, a reviravolta do bem. Ainda não podemos comemorar, mas eu tenho certeza que em alguns meses a gente vai ter uma saúde muito mais acolhedora, muito melhor. Tá vendo? Eu faço parte disso, né? Já no Hospital Estela Maris, eu lancei a campanha agora, eu faço parte disso, nós fazemos parte disso, de uma Guarulhos melhor. Agora, falando em saúde, tudo, você falou que a tua prioridade é a saúde, mas uma coisa que sempre te motivou e te levou, desde menino, é a educação. Porque você cresceu dentro de um colégio, você foi, acho que não só o vereador mais novo, mas acho que foi um dos diretores de escola mais jovens também, porque você administrava o colégio. E na educação, prefeito, como é que está? Eu sei que você está com corte de verba aí, que o governo não te mandou verba, está difícil, o pessoal cobra, que está faltando mochila, tudo, mas é um gasto muito grande com a educação também. Né? A educação, eu nunca falo que existe gasto, existe investimento. Educação, quando a gente investe nas crianças, na educação das crianças, pode ter certeza que a gente vai colher os adultos que vão fazer a diferença. Eu não tenho dúvida disso. É lógico que a gente tem problemas de caixa, como em qualquer pasta aqui na cidade, a gente tem alguns problemas. Mas, por exemplo, a gente pega o uniforme. O uniforme de Guarulhos hoje, eu não conheço todos os municípios do estado, mas está entre os melhores do estado. A gente conseguiu confeccionar, mandar para cada criança uma jaqueta que é impermeável, ou seja, na chuva ela não vai se molhar, é de primeiríssima qualidade, um tênis muito bom também, com velcro para as crianças menores que não sabem amarrar o tênis. Então, nosso time está pensando em tudo. É lógico que falta uma série de coisas, né? Sempre vai faltar. Eu quero a melhor educação, quero que as escolas privadas do município sintam que a nossa educação pública é muito melhor, né? A gente tem que saber isso. Tanto que a gente está com um estudo e provavelmente vamos fazer de maneira piloto, agora nesse segundo semestre de 2019, um teste, ou seja, forma piloto de uma educação bilíngue, ou seja, educar as crianças também com o inglês.
A gente não vai conseguir ter uma grande escala, a gente vai fazer um piloto, mas nós estamos aqui com o maior aeroporto da América do Sul, no nosso quintal. Nossa. E as oportunidades de negócio são incríveis para quem consegue falar o inglês, por exemplo. Então, as nossas crianças têm que se familiarizar com a língua inglesa. No futuro, elas falando inglês, elas vão ter várias oportunidades de negócio, várias oportunidades de emprego e com certeza vão conseguir se rentabilizar melhor. Sim. E dar uma outra perspectiva de vida para sua família. Então a gente quer dar outro horizonte para todas as crianças, principalmente aquelas que estão no sistema público de ensino municipal. E é isso que nós estamos fazendo. Então, com muito respeito, eu visito pelo menos 3, 4 escolas por semana para ver como é que está o aprendizado, como que as diretoras estão fazendo. E realmente as nossas escolas são exemplares, mas não é por minha causa, não é pelo secretário de Educação. É pelas pessoas que estão dentro da escola, fazendo a escola acontecer. Desde a diretora, da coordenadora, até quem limpa ali o chão, quem faz a limpeza, quem faz a comida, as cozinheiras. Obviamente que as professoras que estão dentro da sala de aula e instruem as nossas crianças. Então, as escolas de Guarulhos são referência. E eu faço questão de visitá-las porque é o que me dá orgulho. A nossa nota no IDEB aumentou muito. A gente bateu a meta no ano passado, a meta que era para bater em 2021. Porque a gente está investindo muito. E eu não tenho dúvida. Na educação. Investindo bastante. Eu não tenho dúvida que nesse ritmo, Guarulhos pode ser, aí até o final de 2025, se a gente conseguir seguir o plano à risca, uma das cidades que melhor ensinam no estado de São Paulo. Ai, que maravilha, gente. Então, olha, educação, saúde, política, o SAI, acabando com o SAI vindo a Sabesp para cá, teve uma boa diferença, ajudou bastante a prefeitura? Com certeza, era algo que a gente precisava fazer. Era uma autarquia também que era mais gasto, ali não era investimento, era gasto. Né? Na verdade, com o passar do tempo, né, nas outras administrações foi muito mal administrado. Então, é uma empresa que todo mês fechava com um déficit de 8 a 10 milhões. Ou seja, no final de um ano, 120 milhões, 110, 120 milhões de déficit. E é impagável. Se somado a isso, uma dívida de 3 bilhões, você imagina, aquilo era um buraco sem fundo. E o pior de tudo, como não tem dinheiro sobrando, pelo contrário, dívida atrás de dívida, não tinha dinheiro para fazer os investimentos na distribuição de água, por exemplo. E o que acontece? Desde que eu me conheço por gente, Guarulhos tem 80 a 90% de todos os cidadãos da cidade sofrendo com a distribuição de água, sofrendo rodízio. Hoje, no dia de hoje, a gente pode comemorar 1 milhão de pessoas fora do rodízio. Nós temos 1.400.000 habitantes aproximadamente. Até dezembro deste ano, todo mundo sai do rodízio. Guarulhos todo vai ter água todos os dias. A gente vai sair do rodízio. Existiam bairros que ficavam 3, 4 dias sem água para ter 12 horas com. As pessoas se armazenavam água como podia, não só na sua casa. Agora fui eu. Então, prefeito, essa mudança aí da Sabesp, do SAI para a Sabesp, o SAI era uma autarquia que acabava gastando-se muito, acho que para os cofres públicos o SAI acabava. E essa mudança para a Sabesp, pelo menos para nós, usuários, está sendo boa, a gente está sendo bem atendido. E para a prefeitura? Na verdade, o problema do SAI era muito grande. Uma empresa que girava um déficit de 8 a 10 milhões todo mês, 120 milhões por ano, e já existia uma dívida de mais de 3 bilhões. Então, nós tínhamos 2 pontos ali que precisavam ser solucionados, equacionados o mais rápido possível. O primeiro, e o principal, distribuição de água para todo mundo. Guarulhos, quando eu assumi em 2017, conseguia distribuir água para 15%, todos sem rodízio para a população guarulhense. Ou seja, 80%, 85% do guarulhense não tinha água todo dia e toda hora. Né? Sofria com rodízio. 85% da cidade sofria com rodízio. Isso a gente precisava resolver. Esse é o ponto 1. Ponto 2, uma dívida enorme de mais de 3 bilhões e uma companhia que tinha déficit de 10 milhões todo mês. Começamos a negociar com o governo do estado, resolvemos o nosso problema de dívida, né? Porque a gente fez uma concessão para a Sabesp, então, enquanto durar a concessão, essa dívida vai sendo abatida, já sai do nosso rol de dívida, né? É consolidada. E o principal, até dezembro, a gente consegue acabar com o rodízio em Guarulhos. Vai ter água para todo mundo, todo dia, toda hora. Esse é o nosso principal gol. O segundo gol é, obviamente, conseguir resolver
parte da dívida da cidade. Mas o primeiro gol, levar água para todo mundo. E no dia de hoje a gente já comemora 1 milhão de pessoas fora do rodízio. Nossa, que maravilha. Foi um baita golaço. Eu acredito que a gente faça um grande golaço ainda este ano, questão de iluminação pública. Para efeitos comparativos. Com as nossas próprias forças, a gente conseguiu em 2 anos e pouquinho aí, a gente conseguiu fazer 1.750 pontos novos de iluminação pública. Gestão passada, em 8 anos, a gente fez em 2 anos e pouquinho. Em 8 anos, a gestão passada fez apenas 146 novos pontos de iluminação. A gente fez 1.750, já deve esse final de semana bater 1.800, com certeza. Porque a gente sabe que iluminação pública, feita com qualidade, ela não só gera luminosidade, mas ela gera segurança para as pessoas. Então os índices de segurança melhoram muito quando a cidade está bem iluminada. E nós temos uma PPP que provavelmente esse mês, no máximo mês que vem, a gente consiga colocar para rodar. Já vamos abrir os envelopes, ter uma empresa vencedora, para começar a trocar todos os nossos postes de iluminação de sódio para LED. O LED ilumina muito mais, 30% mais, e economiza de 40% a 50% na conta final da cidade na iluminação pública. Então, vai ser um avanço grande. E também dentro desse contrato temos a extensão de mais 10 mil pontos de iluminação pública, 10 mil pontos novos. Com certeza a cidade vai ficar muito melhor, muito mais iluminada. E temos várias outras coisas. Temos 2 céus para entregar esse ano ainda. Temos, como eu já disse, a UPA Paraíso para entregar. Mais uma série de outros equipamentos que a gente precisa resolver e entregar, como, por exemplo, o Trevo do Bom Sucesso. O Trevo do Bom Sucesso, 15 anos que não se avançava. A gente, em 2 anos, entregou 95% de todo o miolo do trevo. Só não entregamos o restante, que é um viadutozinho pequeno, porque teve problemas na justiça. Nós depositamos o dinheiro, né, para desapropriação, aproximadamente 4 milhões de reais. Só que a justiça, como foi provocada pelo proprietário da área, ela tinha que homologar, olha, esse dinheiro realmente corresponde ao valor da área. Ou não, esse dinheiro não corresponde. Então, ficou muito tempo parado, era para a gente ter inaugurado no final do ano, mas ficou muito tempo parado. Agora, eles liberaram, falaram, ok, a cidade depositou o valor correto, o que vale, o metro quadrado que vale. Então, nós já vamos começar com frente de obras. Acredito que em 60 dias aí a gente consiga entregar o restante do trevo para a cidade de Guarulhos. Até porque, prefeito, a gente tem visto, a gente que roda, eu rodo tanto quanto o prefeito. Aí por Guarulhos, nossa cidade é muito grande. Hoje nós não temos só o centro de Guarulhos, nós temos vários centros de Guarulhos nos bairros aí afora. Você vai no Pimentas hoje, que você falou, tem 400 mil habitantes, já é uma cidade, né? É uma cidade paralela ali, você está administrando muita coisa, porque o Pimentas é maravilhoso. E eu tenho acompanhado o trabalho que vocês têm feito, inclusive com os moradores nos bairros, em vários bairros aí, de reestruturação, de revitalização de ruas, de praças, tudo a população trabalhando junto com a prefeitura. Exatamente. A gente tem um programa bem legal que chama Mãos à Obra, por exemplo. Mãos à Obra, a gente pavimenta as vias que nunca foram pavimentadas, obviamente, né? Porque não tem como pavimentar o que não foi pavimentado. Mas, enfim, esse programa é muito bom, porque o cidadão cria aquele sentimento de pertencimento. Olha, eu fiz a minha própria rua, eu pavimentei a minha rua. Então, com certeza, a conservação vai ser até muito melhor, porque ele dá valor para aquilo que ele acabou fazendo. Nós já fizemos aproximadamente, nesse sistema de mãos à obra, 70 ruas, aproximadamente esse ano, mais a Secretaria de Obras, que fez mais umas 30, só que aí não envolve a população. A gente já conseguiu fazer a pavimentação nesse sistema de piso intertravado, aproximadamente mais de 100 ruas. Fã também, e eu quero pedir a Deus que te abençoe sempre, que você continue fazendo um trabalho. Você pode contar com a gente sempre,
viu? Pode contar comigo, com o meu programa, com o meu público, com a cidade, tá? Nós estamos juntos, né? E parabéns pelo teu trabalho, parabéns. E continue firme aí, continue divulgando a cidade. Você é uma guarulhense de coração que defende a cidade acima de tudo, independente de quem esteja no comando, você ama Guarulhos. E Aqui na Ponte Grande não tinha uma rua asfaltada, Guti, pra você ver como eu vi asfaltar a cidade, eu vi chegar o primeiro telefone, eu vi tudo, acompanhei. E valoriza o comércio local, mostra as coisas boas da cidade, é isso que a gente precisa, porque infelizmente, e não é só Guarulhos, mas o Brasil, a gente tem muita gente que adora falar mal do nosso próprio país. Aí não pode, a gente tem que falar, olha, pegar um exemplo, a gente tem que sempre pegar os bons exemplos. Os americanos, eles sempre, não, meu país é o melhor, meu país é o soberano, a gente tem que fazer o mesmo. Não é só em Copa do Mundo que a gente tem que ser brasileiro, não. A gente tem que ser brasileiro sempre, a gente tem que defender o nosso, é o nosso país. Se a gente não defender, ninguém mais vai defender, né? Mas fala para eles que você não sumiu, que você está trabalhando muito. Você só não está tendo mais aquele tempo que você tinha na campanha, que você ficava, porque é muito trabalho. As atribuições são outras, né? Mesmo eu fui vereador, então a atribuição de vereador é outra. Você consegue estar muito mais tempo na rua, porque é a sua função, você fiscaliza. Agora aqui é executivo. Então eu tomo muitas decisões todos os dias e eu tenho que estar. As pessoas, os secretários trazem aqui as decisões que a gente tem que tomar, colocam os cenários. Então isso demanda muito tempo. Então por isso que eu chego sábado e domingo, eu faço 25, 30 agendas. Porque eu quero visitar tudo que eu não consegui visitar durante a semana. Mesmo assim, eu consigo sair durante a semana, visitar algumas coisas. Mas é óbvio que é questão de prioridade. Por exemplo, quando a gente está falando aqui de um problema gravíssimo na saúde, as pessoas às vezes podem ficar chateadas porque elas tomaram uma multa no seu comércio, se estava regular ou irregular, aí é outra conversa, mas tomaram uma multa e eu quero falar com o prefeito porque eu conheço ele, porque ele jogou bola comigo, porque ele morou na minha rua. Mas nesse mesmo momento você está tratando de um problema na saúde que pode refletir 1.000, 5.000, 100 vidas. Então você não é mais dono do seu tempo. É isso que às vezes as pessoas não entendem. O prefeito não é dono do tempo dele. O prefeito, quem é dono é os problemas de primeira hora. Então você tem que estar à disposição. Então, as pessoas que têm um trabalho regular, elas não precisam acordar de madrugada, por exemplo. Se acontece alguma coisa na cidade, eu tenho que ser a primeira pessoa a ser acionada e ir para cima e trabalhar, enfim, desde um problema menor a um problema maior. A gente tem que estar 24 horas à disposição da cidade. Foi isso que eu pedi. Em nenhum momento eu reclamo disso. Eu agradeço a Deus por ter me dado a oportunidade de estar à frente da cidade de Guarulhos, estar no comando dessa gestão. Sempre agradeço a Deus. E o dia que eu achar que isso não serve mais para mim, olha, trabalhar 16, 17 horas, não aguento mais, aí eu não me candidato mais. Enquanto eu tiver pique, enquanto eu quiser defender a cidade ao máximo, eu vou me candidatar, vou fazer o meu melhor para que a gente consiga recuperar a cidade. E a gente está conseguindo. Os 2 primeiros anos foram trabalhos para dentro, né? Como a gente diz, são trabalhos de infraestrutura interna. Por exemplo, quando você vai construir uma casa. Quando você está fazendo a fundação, 2, 3, 4, 5 meses, ninguém vê, todo mundo passa na rua, não está fazendo nada, não tem obra aí. E depois, quando acaba a fundação, dá um mês, já tem 2 andares prontos. Você fala, caramba, veio do nada essa obra. E a mesma coisa que a gente está fazendo em Guarulhos. A gente estava fazendo a fundação. Agora que a gente vai conseguir começar a colocar os andares dessa casa aí para que a gente tenha uma cidade muito melhor, mais acolhedora. Se Deus quiser. Olha, ele já acabou com todos aqueles aluguéis que tinha, aqueles imóveis. 10 milhões por ano a gente economizou de aluguel que a cidade gastava, 10 milhões por ano. Reduzimos, tínhamos 2.000 cargos em comissão aproximadamente. Agora temos 1.000. Essa história é curiosa. Eu sempre falei durante a campanha que a gente ia reduzir em 30% os cargos em comissão, né? Que são aqueles que não precisam de concurso. E aí, nos primeiros dias em janeiro, eu chamei alguns secretários meus e falei, olha, não vai dar para a gente cumprir isso que eu falei na campanha de 30% a menos de cargos em comissão. Guti, como? Você não pode fazer isso. Foi sua palavra. Eu falei, não. Minha palavra está mantida, mas como? Você falou que não vai cumprir, não. Não vai ser 30%. Vai ter que ser no mínimo 40%, 45% de corte. Porque a cidade está muito pior do que a gente imaginava em recurso. Ah, tá. Então tá bom. Pessoal, você assustou. Achei que você não ia conseguir reduzir. Não, tem que reduzir mais. Pedi para todo mundo fazer exercício de redução.
E todo mundo fez a sua redução. O problema é o seguinte, e se a gente tem mais um minuto? Tem, quero que você quiser, o programa é teu. Mas isso tudo que eu estou falando são coisas que as pessoas abordam e que eu quero que você responda. É importante. Mas para que as pessoas entendam, por exemplo, imagina na sua casa, né, caso você tenha dívida, ou conheça alguma família que tem dívida. Quando ela tem uma grande dívida, ela tem que, obviamente, diminuir os seus gastos. E não significa que quando ela diminui os seus gastos, por exemplo, na família, ela tem uma TV a cabo, então ela vai, estou totalmente endividado, recebendo menos, vou cortar a TV a cabo. Olha, eu prometi para o meu filho que eu ia dar um tênis novo, não vou dar porque não tem como. Então, você vai reduzindo tudo e só fazendo o essencial, alimentando bem o seu filho, alimentando bem sua família, dando vestimentas, enfim, você vê o que é prioritário, né? A cidade é a mesma coisa. A gente deve tanto, devia, agora deve menos, e a gente foi fazendo os cortes. Mas esses cortes não significa que eu economizei 10 milhões de aluguel e consigo colocar os 10 milhões para melhoria nas questões públicas, em serviços públicos. Significa que esses 10 milhões eu vou pagar em dívida. Quando eu reduzo cargos em comissão e gera alguns milhões também de economia, não significa que esses milhões que a gente conseguiu de economia, a gente vai conseguir colocar em obras públicas. A gente vai pagar dívida. Porque a gente pegou muito, muito complicado, no termo aí da galera, a gente pegou zoado demais a cidade. E aí, por isso que as pessoas dizem, mas é um sistema falido. Muitas pessoas falam, Guti, você economiza, e por que não está refletindo direto na cidade? Porque quando a gente tem muita dívida e economiza, o que você salva de grana, você tem que pagar a dívida. E existem dívidas que a gente não escolhe pagar ou não. Por exemplo, você que mora de aluguel, deixa de pagar aluguel para ver o que acontece. Você que batalhou para ter sua própria casa, está financiado no banco, deixa de pagar o financiamento, a parcela do financiamento para ver o que acontece. É a mesma coisa a cidade. A cidade estava com o nome sujo. Eu demorei 10, 11 meses para limpar todos os nomes da cidade, né, os CNPJs que a gente tem na cidade. Demoramos 11 meses, porque você só limpa quando você parcelar e começar a pagar. Sim. Isso é regra básica de qualquer pessoa que já tomou um empréstimo na vida. Enfim, nós temos que mostrar para a população as dificuldades também. Sim. Porque às vezes sem conhecimento, não é na maldade não. Eu sei que tem gente que, na maldade política, enfim, partidos antagônicos que foram esses que destruíram e que querem voltar, que vão criar todo um celeuma e inventar até situações. Mas muita gente não sabe o que é administrar uma cidade e acaba julgando de uma forma preconceituosa. Fala, pô, não está fazendo nada. Não, é porque não sabe a realidade do que é estar aqui atrás das contas públicas e tendo que fazer o máximo possível com pouco recurso, tendo que ser zeloso, tendo que ser transparente. Então, às vezes as pessoas não sabem isso. Mas é importante esse espaço, eu te agradeço, para poder falar um pouquinho sobre a nossa realidade e dizer que até 2020, se Deus permitir, a gente está aqui todos os dias trabalhando duro para devolver uma cidade muito melhor. Viu? Então, estamos juntos do nosso prefeito. Parabéns, parabéns pelo trabalho, obrigada pela entrevista mesmo e que Deus te abençoe. Que você... Obrigado, viu? Deus te abençoe também. Guarulhos é teu prefeito, né? Ele é o maior aqui. De todo mundo. Viu? Tô feliz, gente. Um beijo no coração, até semana que vem, fica com Deus e tá aí, o prometido, o nosso prefeito com vocês, tá? Fica com Deus, até semana que vem. É isso aí, acompanha o making off que tá engraçado. Né? E olha como ele é lindo, ó. Derrubou água, eu espirrei, depois vocês vão ver tudo. Um beijo.